novamente aqui da Nippon Bonsai, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as bougainvilles, de um modo geral, plantas tropicais e fertilização. E essa planta aqui é uma planta que nós já vemos trabalhando há algum tempo, o pessoal já deve estar aí conhecendo essa planta. No último capítulo dela nós fizemos uma nova poda, aramação, né? Tem aramações novas aqui ainda, mas é uma planta extremamente vigorosa, né? E pelo vigor dela, a gente periodicamente tem que estar fazendo os trabalhos, né, de poda, aramação. Então, como todos sabem, o bonsai é uma arte em movimento, uma arte que precisa sempre estar interagindo com a planta para se manter ela numa qualidade boa, assim, para que a gente possa ter bons resultados no futuro, tá? Então, alguns detalhes chamam a atenção nessa planta, como por exemplo, a grande floração que ela está apresentando neste momento, né? Então, qual que é isso, pessoal? O pessoal chega assim, então o que você fez para que essa planta dê essas flores intensas e tal, né? Bom, os segredos, não existem segredos, mas existem as necessidades básicas dessa planta, tá? O que é a necessidade básica de uma planta? Uma boa iluminação, as necessidades de sol, né, de cada espécie precisa, Essa é uma planta que precisa um sol diário, pelo menos 6, 7 horas de sol, tá? É uma planta que precisa muito fertilização, né? E agora no outono a gente faz uso de fertilizantes em grande quantidade. A fertilização dessa planta aqui, ela é cíclica. Nós trabalhamos com o Thai Gold, que é um fertilizante, um adubo orgânico. Nós mesclamos com o adubo químico, que é o osmocote. E também para floração a gente utiliza um estimulante para floração, né, na época dela. O interessante é que assim, determinadas épocas, principalmente em períodos que ocorrem alterações bruscas nas temperaturas, ou seja, alteração de estações, nós estávamos no verão, chegamos agora no outono a bougainville começa a soltar seus botões de flor, tá? Então, e também na primavera ela volta a soltar novamente as flores, tá bom? Então por isso que ela precisa de muito nutriente, tá, pessoal? E uma outra dica interessante é entender o seguinte: a bougainville, como outras flores, outras plantas que floram, ela tem um estímulo diferente de floração, tá? No caso aqui, gente, um broto novo desse aqui, na época de floração, ela flora a partir de um broto novo, tá? Se você não tiver o broto novo, você não terá a floração. Galhos velhos não floram, ok? Então, do galho velho, você vai ter que ter uma rama nova. Essa rama nova é que vai dar a floração, tá? Por isso que nós precisamos, em alguns períodos do ano, depois, por exemplo, agora, dessa época aqui, da bougainville, ter florado, nós temos que vir aqui e fazer uma poda de redução dela. Essa poda de redução vai manter os galhos principais, esperar na primavera a brotação de galhos novos. O que nós fizemos no final do verão? Nós fizemos uma poda geral nela e deixamos ela brotar. Na hora que ela brotou, ela florou, tá? Não é só na bougainville.
Em outras espécies, como a Resedá, também funciona dessa forma. Se você não der brotos novos, não terão flores, tá? Então a gente tem que prestar atenção nessa plástica da planta, nessa evolução da planta, senão você não vai conseguir enxergar, não vai ver a flor dessa planta, ok? Então, dois períodos importantes que eu faço as podas mais fortes, assim, né? No meio do verão, desfolha e poda, que aí chega no outono, ele brota e faz flor. E aí depois dessa fase agora no inverno, nova poda, tá? Ele vai brotar novamente e vai florar na primavera, tá bom? Gente, então assim, ó, por que eu tô falando isso agora? É porque várias vezes os caras perguntam pra mim assim, olha, pô, minhas plantas não estão florando. É que assim, ó, se você for lá e cortar aqui, ó, esse broto novo aqui, tá? Você vai perder a floração dessa parte aqui. Você tirou ela. E você vai deixar a parte antiga que já tá lá. Tá certo? Então você vai perder a floração se você não podar com antecedência. Você tem que se... É como se fosse um trabalho preventivo, né? De educação dos seus galhos para que no futuro, ou seja, depois de 1 ou 2 meses, ela brote e flore, tá? Senão você não vai conseguir enxergar. E na hora que você tiver com a sua floração explodindo, nós vamos ter que estar passando o arame nas ramas mais finas e etc e tal, para posicionar os galhos, para deixar ela com um formato bacana, um estilo de um bonsai. Tá bom, gente? Então assim, ó, alguns detalhes, tá? Ela tá muito bem posicionada, só que nós temos um vazio aqui, ó. Essa parte, esse vazio aqui. Então vamos ter que trazer um galho para cá, fazer um fechamento desse ápice aqui, tá? Para fazer com que ela tenha um formato, deixar ela bonita, maquiada, para tirar uma foto bonita na época certa. Entende, gente? Então é isso que a gente vai fazer hoje agora. Os galhos da bougainville, depois de velha, elas perdem a flexibilidade. Então, nesta fase aqui, é uma boa fase para a gente fazer a aramação desses galhos, porque eles são flexíveis, né? Depois eles começam a já se enrijecer e aí você não consegue mais passar o arame. Então, essa fase agora é a melhor fase, né, da brotação nova. Esperar ela quando ela tiver mais resistente já um pouco e aí começar a passar o arame. Melhor fase. Aí, gente, ó. É o broto novo aqui, é que tá com a ponta com floração. Então essas observações aqui sobre cada espécie, cada tipo de necessidade de cada espécie, a gente tem que conhecer, entende? Porque senão você perde o time dela e não consegue fazer um bom trabalho. Sempre apoiar o contralateral da aramação, paralelo ao outro.
aqui é complementar aqui essa aramação. Essa arame mais forte. Então, na aramação a gente tem que respeitar a passagem da seiva, evitar estenoses, né? Tem que ser bem paralelo ao outro arame. E aí foi feito na outra anterior foi feita uma aramação que respeitou o ápice, a ponta desse galho, só que ela cresceu bastante, né? E nós vamos aproveitar ainda essa ponta aqui, ó. Então estou complementando, tem que cuidar aqui, que é bem tenro, né? Esse galho. Obviamente que depois no inverno provavelmente nós vamos ter que podar bastante desses galhos aqui, tá? Mas neste momento, para manter a estrutura da sua planta, a gente está passando esses arames mais delicados. Já passamos alguns arames, tem algumas ramas saindo um pouco do nosso movimento. Vou fazer aqui as podas. A gente observa aqui, ó, nós fizemos na vez passada uma poda radical aqui, tiramos um galho bem importante, né? Que estava aqui no fundo muito forte. Então toda vez que nós estimulamos, tá? Com a poda, a casca da bougainville, ele faz essa brotação aqui, tá certo? Então aqui nós temos mais um broto novo que no futuro a gente pode estar usando também para fechar aqui essa parte aqui assim. Obviamente que se já foi tirado uma vez, né, nós tiramos um galho muito forte aqui, mas ele pode ficar, né, esse galho mais fino numa posição que seja com uma galhação mais delicada, né? O galho que estava aqui é muito forte, ele competia com a parte de cima. A mesma coisa, a situação que está acontecendo aqui nesse galho aqui em cima aqui, ó. Nós fizemos uma poda, tinha dois galhos muito fortes, um do lado do outro, e agora brotou um outro aqui assim, tá? Então eu vou só diminuir ele aqui. Então, pessoal, finalizado o trabalho, tá? Eu acho que aqui esse trabalho foi mais de refinamento para a gente tirar uma foto dela. Você vê que ela tá bem bonita, né? E nós tivemos que também fazer esse acabamento aí, mostrar para vocês como que ficou ela. Em termos estéticos, a gente tem que lembrar o seguinte, aqui ó, não sei se vocês observaram, essa parte é a primeira copa dela, essa parte de cá ela estava mais ou menos na mesma linha dessa aqui, então eu tive que fazer uma tração, elevar um pouco essa copa com a aramação, poda e melhorar aqui a posição do ápice, tá? Então, quando vocês forem montar a sua planta para a exposição, esses detalhes são importantes, né? Primeiro patamar, o segundo patamar, a parte posterior da sua planta, que é o fundo,
que faz essa tridimensão da planta, né? Então, esses 3 patamares são muito importantes na parte estética dela. E aí a parte do ápice, tá? Então, se vocês observarem esse espaço aqui, ó, entre o primeiro patamar e os outros, ele tem que ter um vão maior em relação aos outros, ele tem que estar dominante, tá? Em relação ao segundo patamar, primeiro vão, segundo vão, já tem um vão aqui aparecendo, e no terceiro já não aparece quase nada. Então essa aí chama-se proporcionalidade, né? No capítulo de estética sobre a arte do bonsai, a gente tem que cuidar com essa questão das proporcionalidades. A planta cresce da base, né, mais forte para o ápice mais delicado, tá bom? Então essa é a sensação que a gente tem que transmitir para a sua planta, tá? Então, o que é importante é que quando você finalize o seu trabalho, tire uma foto e vê como que ela está, para que a sensação da fotografia realmente mostra falhas que a gente não observa assim quando você está trabalhando, tá bom, gente? Mas é isso aí. Essa é a outra fase, né, dessa bougainville que nós já trabalhamos com a madeira dela. Ela é uma planta que estava muito doente, com a qualidade, né, de cultivo, com trabalho de raiz, trabalho de madeira, proteção da madeira, fertilização. E aí agora a gente começa a receber um retorno, né, dessa planta, né, e quão bonito ela ficou depois que a gente começou a recuperar essa planta, tá bom, gente? Então fica a dica de hoje para vocês, dessa questão da fertilização, dessa questão da plástica, de trabalhos com a bougainville para a gente atingir o ápice dessa planta, tá bom? Eu acho que a arte do bonsai, ele tem essa dinâmica, acho não, eu tenho certeza, tem essa possibilidade de respostas das nossas ações do passado e os resultados no futuro, tá? Um grande abraço a todos e obrigado. Acompanhe o nosso aplicativo, veja aí as nossas mídias sociais, que a gente periodicamente nós estamos trabalhando, dando informações sobre a arte do bonsai, principalmente aqui no Brasil. Grande abraço, até uma próxima.